Graças e paz, irmãos. 神様の平安と恵みが皆様の上にありますように。Ai, bom é ser criança, sem preocupação nenhuma. 子供は本当にいいですね。何も心配ない。 Até hoje não me faz sentido porque tanto eu queria ser adulto. 今でもどうして私はそんなに大人になりたかったのか分かりません。 Mas estamos aqui, vamos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é Viva pela fé em Cristo. 本日のメッセージの説教のテーマというのは、イエス・キリストの信仰によって生きなさい。 E o texto está lá em Tiago, capítulo 2. そして今日の聖書の箇所はヤコブの2章です。 Quando nós pensamos em uma pessoa que vive uma vida pela fé em Cristo, a gente pensa em pastores, em missionários. そして私たちがイエス様の信仰によって生きる人たちっていうことを考えると、私たちは牧師や宣教師のことを思いつきます。 Pessoas que abrem mão de viver uma vida, podemos dizer assim, normal, para se doar inteiramente à obra de Deus. その人たちっていうのは自分たちの人生を手放して本当にイエス・キリストのために自分の命を捧げる。 E isso é uma verdade. 確かにそれは本当です。 Mas será que viver uma vida para Cristo é só isso? でもイエス・キリストに対して生きるという人生はそれだけでしょうか？ Será que quem não é pastor não pode viver uma vida para Cristo? では牧師ではない人はイエス・キリストの信仰によって生きることはできないのでしょうか？ Viver essa vida pela fé mesmo? 本当に信仰によって生きるということ。 Mas eu acredito que todos nós, pastores ou não, missionários ou não, podemos viver uma vida pela fé em Cristo. でも私が信じるのは牧師でなくても宣教師でなくてもみんながこの信仰によって生きることができる。 Porque no fim todas as pessoas vivem pela fé. なぜかというと最後にはみんなは信仰によって生きるのです。 Porque fé nada mais é do que acreditar ou confiar. 信仰というのは信じる、何かを信じるということです。 Todas as nossas decisões, elas são baseadas naquilo que nós acreditamos. そして私たちが取るすべての決断というのは私たちが信じることによって取るのです。 Por isso eu acredito que todo mundo vive por aquilo que acredita, ou seja, pela fé. ですからみんなは何かを信じてるから生きているのです。 O problema é que nem todos vivem pela fé em Cristo. 問題はみんながイエス・キリストに対する信仰によって生きないのです。 Muitas das vezes é acreditando em tradições. Eu aprendi assim. それは伝統的なことを信じている。私はこういうことを聞いて、大きくなった。 Vivem como seus pais viveram. お父さんたちが生きたように生きる。 Vivem como as suas influências ao longo da sua vida viveram. そして影響した人たちが生きた通りに生きる。 Mas nós vivemos, ou buscamos viver por aquilo que acreditamos. Da palavra de Deus. でも私たちはこの御言葉に書いていることを信じながら生きていくのです。 E esse viver pela fé não tem a ver com o que nós falamos, mas sim em como nós agimos no nosso dia a dia. そしてこの信仰に生きていくというのは私たちが言うことではなく、私たちの行いによるのです。 Porque a forma como nós vivemos no nosso dia a dia demonstra aquilo que nós cremos. 私たちの生き方によって私たちは何を信じているかを表します。 Mas qual é o problema ou a importância de nós entendermos isso? では私たちがそれを理解するのは何が大切なのでしょうか？ O problema é que nós podemos estar indo para o inferno, só que acreditando que estamos indo para o céu. 問題というのは私たちは天国に行っているということを信じているのですが、実際は地獄へ行っているのです。 Isso quando nós, com os nossos lábios dizemos acreditar em Jesus, mas com as nossas atitudes nós demonstramos que não acreditamos em Jesus. それは私たちは言葉ではイエス様を信じると言いますが、態度ではそういうことを示しません。
E também que nós podemos estar desviando outras pessoas por meio da nossa vida. またはもっとひどいことに私たちの人生を通して他の人も一緒に道連れにしているのです。Bom, os jovens estão todos no acampamento, então posso dizer que todos aqui viveram aquela famosa frase: faço o que eu estou falando, mas não faço o que eu estou fazendo. 皆様はよくこういう言葉を言ったと思います。私が言っていることをしなさい。でも私がしていることはしないでください。E nós ouvíamos isso dos nossos pais. 私たちはそういうことを親から聞きました。E é interessante que a gente aprendia o que eles estavam fazendo, não o que eles estavam falando, a gente até obedecia na hora. でも実際は私たちが親が言っていることではなく、親がしていることをそのまましていたのです。E a importância da gente entender isso, essa questão de viver uma vida pela fé, não só por palavras, mas com as nossas atitudes, é que talvez nós estejamos agindo como agimos, só porque nós não entendemos a gravidade de não sermos compatíveis com aquilo que falamos e aquilo que vivemos. とにかく私たちが言っていることではなく、自分のしていることによって相手に見られているために、私たちはそういう問題が起こってしまうのですね。自分が言っていることと自分がしていることが違う。Porque quando nós aprendemos, nós amadurecemos. Quando nós amadurecemos, nós mudamos. E quando nós mudamos, nós crescemos. 私たちは学ぶときには成長し、成長するときには変わり、そして変わったときにはもっと成長していくのです。E se nós aprendemos a viver uma vida pela fé em Cristo, a nossa vida será um testemunho vivo a respeito de quem Cristo é. ですから、とにかく私たちがイエス・キリストに対する信仰によって生きることを学ぶのならば、私たちはイエス・キリストを表すことができます。Por isso eu gostaria de convidar vocês a abrir o texto de Tiago, capítulo 2. では皆さん、ヤコブの2章を開いてください。Tiago, capítulo 2, versículos do 14 até o 18. ヤコブの2章、14節から18節。Diz assim: De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? 14節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して生きなさい、温かになり、十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. さらに、こういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. では、お祈りしましょう。Querido Deus, fala conosco nessa manhã. 主よ、私たちの心に語ってください。Nós queremos aprender mais de Ti. もっともっとあなたについて学びたいのです。Porque nós queremos viver uma vida pela fé em Cristo. イエス・キリストに対する信仰によって生きていきたいからです。Por isso, nos instrua a viver essa vida pela fé, Senhor. ですから、この信仰による生き方を教えてください。E que a nossa fé seja em todo o tempo em Cristo Jesus. そして私たちの信仰がいつでもイエス様に対する信仰でありますように。É nesse nome que agradecemos. Em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によって感謝します。 Amém. アーメン。 Amém, irmãos.
O livro de Tiago, ele vai lidar com muitas situações da vida, do dia a dia. このヤコボの手紙っていうのは私たちの日常生活について書いてあります。 No capítulo 1 ele vai falar sobre lidar com as dificuldades, suportar essas dificuldades da vida. このヤコブの一章には人生の困難について書いてあります。 Falando sobre fé e perseverança. そして信仰と忍耐について書いてあります。 No mesmo capítulo 1 ele vai falar sobre não sermos imprudentes com a fala. また同じ一章には私たちの言葉に気をつけるべきだというふうに言っています。 Nos ensinando a ouvir e praticar aquilo que ouvimos. 私たちが聞いたことを、行おう。 No capítulo 2, ele vai nos ensinar a lidar com a questão da discriminação. そして2章には差別について教えてくださいます。 Para não tratarmos as pessoas com diferença. いろんな人たちを違う形で扱わないように。 E não só uma questão de diferença, discriminação racial, mas discriminação social também. それは人種の差別でもなく、差別だけではなく、社会的な差別もあります。 E no texto que nós lemos, ele vai falar sobre a fé viva e a fé morta. そして私たちが読んだ箇所では、生きた信仰と、死んでいる信仰について書いてあります。 E essa fé viva é aquela fé que demonstra por meio de boas ações, né, ou aquilo que chamamos de obras, a vida de Jesus. そして生きた信仰っていうのは、ここに書いてありますように、良い行いであり、イエス・キリストの人生を表すような行いです。 Demonstrando de alguma maneira que nós cremos nele com as nossas ações. 私たちの行いによってイエス・キリストを信じることを表します。 E a fé morta é aquela que nos faz parecer com qualquer coisa, menos com Cristo. でも死んだ信仰っていうのは私たちは何にでも似ていきますが、イエス様には全然似ていきません。 Agora, como é que por meio desse texto nós conseguimos viver essa vida pela fé em Cristo? では、この箇所を通して私たちはどうやってイエス・キリストに対する信仰によって生きることができますか？ Eu quero dividir com vocês em 3 pontos esse texto que nós lemos. この箇所を3つに分けたいと思います。 Primeira coisa que nós precisamos fazer para vivermos essa vida pela fé em Cristo é alinhar as nossas palavras com as nossas ações, com o que a Bíblia diz. まず最初に私たちは自分の言っていること、自分の行動をこの聖書と合わせなければいけません。 Então, alinhe suas palavras e as suas ações com a Bíblia. 自分の言っていること、自分の行動を聖書が言っていることと合わしましょう。 Para isso, Tiago faz 3 questionamentos. そのためにヤコブは3つの質問をされます。 Isso está dos versículos 14 ao versículo 16. 14節から16節に書いてあります。 Primeiro questionamento que ele faz: de que adianta dizer que tem fé se as ações não demonstram isso? 誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。 E aí é importante a gente reavaliar a nossa vida. ですから私たちは自分の人生を振り返るべきです。 Quando nós estamos num ambiente onde não há cristãos, como as pessoas te enxergam? クリスチャンがいないところでは、周りの人たちは皆様をどういう目で見ることができるのでしょうか。 Que tipos de conversas vocês têm? 皆様どういう会話をしているのでしょうか。 Como é que as pessoas veem você por meio das suas ações? 皆様の行いによって皆様どういうふうに見られているのでしょうか。 Talvez nesses outros ambientes você diga que você é cristão, mas as pessoas enxergam isso nas suas atitudes? 多分そういう中で自分はクリスチャンだと言っていますが、周りの人たちはそういうことを見ることができますか？ Tiago ele faz esse questionamento de que adianta dizer que tem fé se as ações não demonstram isso. ヤコブも言われています。誰が信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つのだろうか。 Sabe aquela coisa de que as palavras são muito bonitas, mas as atitudes não são compatíveis com ela? 時には本当に言ってることは素晴らしいことですけど、行動は全然合わないのです。 E por que eu estou falando disso? Talvez você pense, eu não preciso ouvir essas coisas. 多分皆様は、いや、私はこんなこと聞く必要はないわと思っているかもしれません。 Por que eu preciso reavaliar isso na minha vida? なぜ私は自分の人生を振り返らなければいけないのか。 É porque talvez você está vindo aqui domingo a domingo dizendo que crê,
mas está vivendo uma vida de quem não crê. 多分皆さん毎週毎週この教会に来ていて、自分は信じると言ってるけど、信仰がないように生きているのかもしれません。E a cada domingo a nossa intenção é compartilhar daquilo que a Bíblia diz para que a gente tenha a nossa fé em Cristo fortalecida e isso reflita na nossa vida lá fora. そして私たちの目的というのは、毎週この御言葉を通して皆様が信仰、イエス・キリストに対する信仰によって生きていくことができることです。Então não basta só palavras, só dizer eu sou um cristão, isso não é suficiente. ですからとにかく私は自分はクリスチャンだというだけでは足りないのです。Jesus ele vai citar uma parábola dos dois filhos, lá em Mateus 21. イエス・キリストは2人の息子の例え話をします。マタイの21章で。E essa parábola, ela vai dizer que um homem tinha dois filhos. でその例え話というのは、ある人に2人の息子がいました。E ele manda o filho mais velho ir para o vinhedo trabalhar. その人はお兄さんをブドウ園に行って働いてくれと言った。E o filho mais velho disse, eu não vou. Mas mudou de ideia e foi. お兄さんは Não, é isso mesmo. Versículo 29. 29. Aqui está dizendo que não vai. Estamos tendo uma dificuldade aqui de tradução. ポルトガル語の方では行きたくはありませんと書いてありますが、そして結局最後には行きました。E então o pai fala para o filho mais novo, vá você trabalhar. Aí o filho mais novo disse, eu vou, mas não foi. そして弟のところに行って、ブドウ園に行って働いてくれと言ったが、弟は行きますと言ったけど、結局は行きませんでした。E aí Jesus faz uma pergunta, qual dos dois obedeceu? イエス・キリストは最後に、ではあなた方に告げます。誰が、本当にこのお父さんに従ったのでしょうか？ O que disse que não ia mais foi? Ou o que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não ia mais foi? Qual dos dois obedeceu? 行くと言ったけど行かなかった方でしょうか？それとも行かないと言ったけど行ったっていう人でしょうか？ E o que obedeceu foi aquele que foi, mesmo ele tendo dito que não ia. 確かに従ったのは行かないと言ったけど結局は行った方です。 Por que dessa parábola? なぜこの例え話でしょうか？ Porque de que vale as nossas palavras se as nossas ações não forem condizentes com elas? 私たちの言葉は態度が合わなかったら無意味になってしまうからです。 Maior valor tem aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. ですから私たちが言ってることよりもやってることの方が大切なのです。 A minha pregação aqui pode ser muito bonita, mas eu tenho uma esposa que vive comigo todos os dias. E se não for compatível, não faz o menor sentido eu estar aqui na frente. 私の説教も素晴らしい説教なのかもしれません。でもここには妻がいます。妻が私の生き方を知っているので、それと合わなかったら私の言葉も無意味になってしまいます。 Embora estar aqui na frente não me torna perfeito, tá, gente? 確かに私がここで説教しているから自分は完璧な人間ではありません。 Quase, mas não, tô brincando, mas tá longe de ser perfeito. Eu também tenho meus defeitos, mas a minha busca diária não é para preparar uma mensagem bonita para estar aqui na frente. É sim viver uma vida compatível com a mensagem que eu prego. 私は確かに完璧な人間ではありません。でも私の人生の目的というのは、ここに来て素晴らしい説教の準備をするというわけではありません。でも、この準備した説教と同じように生きていくということが目的です。 Por isso, para vivermos uma vida pela fé em Cristo, é necessário alinharmos as nossas palavras e as nossas ações com aquilo que a Bíblia diz. とにかく私たちがイエス・キリストに対する信仰によって生きていくには、私たちの言葉、私たちの態度がこの聖書に合わさないといけません。 Segundo questionamento que Tiago faz é: fé sem ações pode salvar alguém? そして二つ目にヤコブが質問するのは、行いがない信仰は誰かを救うことができるのでしょうか？ Como as pessoas vão acreditar em você se você diz uma coisa e faz outra? どうやって誰かがあなたを信じることができるのでしょうが、言っていることとやっていることが違うのでしたら。 A gente tem que se preocupar muito, principalmente nas pessoas que mais convivem conosco, porque elas que estão olhando a gente em todos os momentos.
特に私たちと毎日生活している人たちに対してです。E isso vai demonstrar muito mais se você crê de fato em Cristo do que você pregar para ela versículos e versículos bíblicos. 私たちの日常生活によって、相手は信じるのです。なぜかというと、私たちが、言った言葉よりも私たちの態度の方が相手を信じさせるのです。E Tiago faz terceiro questionamento a respeito de alinharmos as nossas palavras e as nossas ações com aquilo que a Bíblia diz, que é de que adianta ver necessitado e não ajudar. そして3つ目にヤコブが私たちにこのイエス・キリストに対する信仰によっての質問されるのは、必要としているものを見て何もしなかったら何の役に立つでしょうか。 E eu não consigo sair do texto do bom samaritano. ここでは良いサマリア人の例え話に入ります。 Mas ali há uma representação muito clara disso. そこには本当にはっきりとした例が書いてあるからです。 Nós temos dois homens santos, o sacerdote e o levita. ここには本当に清いような人たちが出てきます。祭司とレビ人です。 Dois homens de Deus passando pelo caminho. 本当に神様のしもべたちがその通りを歩んでいました。 E nós temos o desviado do samaritano. そしてちょっと間違ってしまっているサマリア人がいます。 Só que quem age ali como um homem de Deus é o desviado do samaritano. でもそこで本当に神様に、この御言葉に合わせているような態度を取るのはサマリア人なのです。 E isso nos faz refletir quem nós somos na vida de quem está precisando de ajuda. ですからここで私たちは必要としている者たちに対して何をしているのでしょうか。 Será que a nossa roupa de crente está bonita? こういうクリスチャンとした服装は綺麗でしょうか。 Ou será que as nossas ações estão demonstrando de fato que nós queremos? それか私たちが、態度を通して私たちの信じていることを表しているのでしょうか。 Esses três questionamentos que Tiago faz é sempre relacionado a outras pessoas. この3つの質問というのは誰かに対する質問です。 Porque Tiago ele entende que nós dependemos uns dos outros. ヤコブは私たちはお互い同士が必要だということを分かっているからです。 Por mais que nós vivamos uma vida tentando ser independentes. どれだけ私たちが自分たち一人で生きていけるという努力をしても、 Na verdade, não conseguiremos, nós dependemos de outras pessoas. 確かに私たちはいつでも誰かが必要なのです。 Por isso, irmãos, alinhem suas palavras e suas ações com aquilo que a Bíblia diz. ですから皆さん自分の言葉、自分の態度をこの聖書と合わせましょう。 Segunda coisa, para que a gente consiga viver uma vida pela fé em Cristo. 2つ目に私たちが信仰に、イエス・キリストに対する信仰を持って生きるためには、 O que fortalece sua fé em Cristo são as suas práticas. イエス・キリストに対する信仰が強まるのは皆様の態度によるのです。 Versículo 17, Tiago diz: Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. 17節、ヤコブの2章の17節書いてありますように、それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。 E essas boas obras, são as suas ações, os seus feitos, que demonstram uma fé verdadeira e um amor ao próximo. この良い行いというのは、本当に誠な信仰を表し、また相手に対する愛を表す行いです。 Para isso é necessário colocar em prática um pouquinho cada dia daquilo que nós aprendemos na palavra. そのためには、この御言葉に教えられたことを少しずつ日常生活に、の中でやっていくということです。 Só que se nós não lermos a palavra, o que nós vamos colocar em prática? でも、私たちがこの御言葉を読まなかったら何をすることができますか？ E às vezes você possa dizer para si mesmo, mas eu tenho dificuldade de ler. Gente, dá para ouvir áudio da Bíblia. でも私はこの聖書が読めないということがあるけど、今はオーディオでもこの聖書を聞くことができます。音声で聞くことができます。 O importante é você trazer para você um ensinamento do que a palavra de Deus diz. とにかく最も大切なのはこの御言葉を通して学ぶことです。 Porque o viver cristão é um exercício diário.
このクリスチャンの生活というのは日常生活での練習ですから。Não é um exercício semanal. それは1週間に1回するようなものではありません。É um exercício diário. 毎日するべきです。Por isso não dá para contar só em vir para a igreja no domingo. ですから、ただ日曜日に教会に来るだけでは十分ではありません。Ok, vir para a igreja no domingo é bom. 確かに、この教会に来ることっていうのはとても大切です。Mas assim como nós comemos todos os dias, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. 私たちが毎日食べるように、同じように私たちも毎日聖書を読むべきです。Por isso, leia a Bíblia. ですから聖書を読んでください。Ouça a Bíblia. また聖書を聞いてください。Pratique aquilo que você leu ou ouviu. そして読んだこと、聞いたことを行いに移しましょう。E aqui vai o meu adendo, irmãos. Cuidado com algumas pregações. ここで皆さん気をつけてください。いくつかの説教を聞いて気をつけてください。Leia a Bíblia e ouça a Bíblia. ですからとにかく聖書を読んで聖書を聞きましょう。Tiago, no capítulo 1, dos versículos 22 a 25, ele vai nos instruir a isso. ヤコブの1章の22節から25節にこう書いてあります。Ele diz assim, versículo 22 do capítulo 1. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. ヤコブの1章の22節、また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. 御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。Quanto mais vocês aprenderem da palavra e a colocarem em prática, mais fortalecida vai ser sua fé. 皆様がこの御言葉を学んで、それを実行に移していくと、もっと成長していきます。Todos nós temos dificuldade no nosso dia a dia, irmãos. 確かにみんな日常生活の中で困難があります。Mas quanto mais nós fortalecemos a nossa fé em Cristo, melhor nós vamos lidar com essas dificuldades. でも私たちがだんだんとこのイエス・キリストに対する信仰が強まると、その困難に立ち向かっていくことができるのです。Terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto para vivermos uma vida pela fé em Cristo. そして3つ目のことは、 As obras não são para alimentar vaidades e egos, nem para menosprezar o outro. Elas são para edificação. この行いっていうのは自分が自己満足するためでもなく、また相手を低くするものではなく、それは私たちを強めるためです。私たちを本当に成長させるためです。Versículo 18. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. 18節に書いてありますように、さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。Por que que eu trouxe esse ponto para vocês? なぜこのことを皆様に言っているのでしょうか。 Porque muitas vezes nós dizemos, na minha igreja faz. なぜかというと私たちは、私の教会ではこういうことをします。 Não, porque eu fiz algo, Deus me usou. E a gente usa disso apenas por vaidade. または、いや、神様に使わされて、私はこういうことをしますという傲慢な気持ちで言ってしまいます。 E a gente pratica obras apenas para inflar o nosso ego. ですから、
私たちが行いをするのは自己満足のためなのです。Sair daqui e dizer, olha, hoje eu preguei para a igreja. 私は教会で説教した。Me deram um microfone. 私にマイクをくださった。Doido é o pastor que deixou. Mas a ideia das obras é para edificação. でも、とにかく行いっていうのは私たちが成長するためです。Nós somos edificados quando praticamos as boas obras. 私たちが良い行いをするときに私たちは成長することができます。Nós somos edificados quando nós praticamos as mesmas obras que Cristo praticou. イエス・キリストがされた同じ行いをするときに私たちは成長するのです。E nós edificamos a vida do outro. そして相手の人生も成長させるのです。Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para não fazermos como Jesus disse da parábola do fariseu e do publicano. ですから私たちはイエス・キリストが気をつけなさいと言われたことをしないように気をつけるべきです。Onde o fariseu foi orar a Deus dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. パリサイ人はこの宮に登ってお祈りしました。主よ、私はこのような主税人のようではないことを感謝します。Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que recebo. 私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。E o publicano nem sequer levantava a sua cabeça. ところが主税人は目を天に向けようともせず、Mas dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. 神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈るだけでした。E Jesus vai dizer que foi o publicano que saiu dali edificado. そこでイエス・キリストが言われたのは、義と認められて家に帰ったのは主税人であるとはっきり言われました。Então, cuidado. As suas obras, as suas boas obras não são para inflar seu ego, nem para se envaidecer. ですから皆さん気をつけてきてください。自分の良い行いは自分がもっと偉くなるために自己満足のためではありません。Pelo contrário, que ela seja uma prática de misericórdia. で、反対に憐れみな行動となりますように。Porque o Senhor teve misericórdia pela sua vida. イエス・キリスト自身も私たちの人生を見て憐れんでくださったからです。Porque o Senhor enviou alguém para te ajudar quando você estava necessitado. 私たちが必要としているときに神様は誰かを私たちのもとに送ってくださったのです。Por isso há conselho muito bom de Hebreus capítulo 10. ですから、このヘブル人の手紙の10章には素晴らしい言葉があります。Diz assim, Hebreus 10, versículos 24 e 25. Vamos também considerar uns aos outros, a fim de nos encorajar a mostrar amor e a fazer o bem. ヘブル人の10章24節、また互いに進み合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。Não deixemos de nos reunir como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、彼の日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。Jesus está voltando. イエス・キリストはもうすぐ戻ってこられます。E nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que eles quando escreveram. このヘブル人が書かれた時よりも私たちはもっとイエス・キリストが戻ってこられる日に近づいているのです。Por isso, vamos nos fortalecer uns aos outros. ですからお互い同士に強め合いましょう。Colocando em prática aquilo que a Bíblia diz. この聖書が書かれていることを実行しながら。A cada ensinamento. 教えられるたびに。Que há desde Gênesis até Apocalipse. 創世記から黙示録までいろんなことがあります。Observando atitudes que nós precisamos fazê-las, tomá-las como diz na Bíblia. この聖書が書いてあるように取らなければいけない態度を取りながら。E também com os exemplos ruins que nós não devemos repetir. また悪い例もありますが、それを同じようにしないように気をつけるべきです。Crer é isso, irmãos. これが信じることです。Colocar em prática cada dia um ensinamento que a Bíblia traz. この聖書が教えてくださったことを一つ一つを実行することです。
tornando esse ensino não só parte da nossa vida, mas a nossa vida por inteira. ですからこれをただ自分の人生の部分ではなく、その人生全体をこの御言葉によって生きるのです。Por isso faz tanto sentido que o único requisito para a salvação é crer no Senhor Jesus. ですから私たちが救われるためにただ一つが必要なのです。それはイエス・キリストを信じることです。Porque crer é muito mais do que dizer eu creio. 信じるというのはただ言葉で言うだけではありません。 Mas é agir de でも fato, de acordo com aquilo que você tem. 確かに信じることによってその生きていくということです。 Demonstre, irmãos, todos os dias a sua fé em Cristo por meio das suas atitudes. ですから皆様も自分の態度を通してイエス・キリストに対する信仰を表しましょう。 Você é cristão não só aqui dentro da igreja. 皆さん、クリスチャン、この教会の中だけでクリスチャンではありません。 Você é cristão não só no domingo de manhã. また日曜日の朝だけクリスチャンではありません。 Você é cristão 24 horas por dia. 24時間クリスチャンなのです。 Onde você estiver. どこにいても。 Por isso pratique as boas obras. ですから良い行いをしましょう。 E vivam a vida pela fé em Cristo. そしてイエス・キリストに対する信仰によって生きていきましょ Feche seus olhos, vamos orar. う。ではお祈りしましょう。 Santo Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio da Tua palavra. 主よ、本当にこの御言葉を与えてくださったことを感謝します。 Nós te agradecemos porque todos os dias o Senhor nos ensina algo novo. 毎日神様は私たちに新しいことを教えてくださいます。 O Senhor nos deu nova vida e nos ensina a vivê-la. 私たちに新しい人生を与えてくださり、その生き方をも教えてくれます。 E nos ensina por meio da Tua palavra. あなたの御言葉を通して教えてくれます。 Por isso, Senhor, nos ajuda a colocá-lo em prática. ですから、それを実行することができますようにと助けてください。 Nas pequenas ações 小さな態度によって、 e nas grandes decisões que nós temos que tomar. また大きな決断によっても、 Que em todo tempo nós venhamos a agir de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. 私たちがいつでもこの御言葉通りに生きていくことができますようにと導いてください。 E que nós sejamos fortalecidos na fé por meio da prática das boas obras. 良い行いを通して私たちの信仰が強められますようにと導いてください。 E que a cada dia nos tornemos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. そして日々私たちがだんだんとイエス・キリストに似ていくことができますように。 E que a nossa família possa ser tocada por isso. 私たちの家族がそれを見て家族も救われますように。 Que os nossos vizinhos possam ser tocados por essa mudança em nós. 私たちの隣人もそういう変化を見て救われますように。 Que os nossos colegas de trabalho possam enxergar em nós a vida de Cristo. 私たちの仕事の仲間も私たちの人生を通してイエス様を見上げることができますように。 Não apenas com palavras, mas com atitudes. 言葉だけではなく態度を通して。 Porque nós temos certeza que essa verdade é o que liberta. この真実が私たちを自由にしてくださることを私たちは信じているからです。 Por isso, usa as nossas vidas, Senhor, ですから主よ、私たちの人生を使わせてください。 como testemunho a respeito de Cristo. イエス・キリストの証として私たちの人生を使わせてください。 Para que aquele que ainda não crê no Senhor possa vir a crer. まだイエス・キリストを信じない者がイエス様を信じることができますようにと導いてください。 Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe.